Então, olha só, que eu estava conversando com o pessoal aqui, que há uma grande diferença entre o regime de capitalização simples e o regime de capitalização composto. No regime de capitalização simples, o que acontece? Basicamente, os juros, eles sempre vão incidir sobre o meu capital inicial. Então, os juros sempre incidem sobre o capital inicial. No regime de capitalização composto, não, tá? E esse regime de capitalização composto, que é o que é de fato praticado aí no mercado, os juros de um determinado período, eles são incorporados aí ao seu capital inicial, e quando você vai calcular os juros em um momento seguinte, esse capital inicial já não é mais o mesmo. Por quê? Porque ele foi acrescido aí dos juros do seu momento inicial. Para demonstrar isso aí, o que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha aqui, ó, para vocês conseguirem enxergar. Então, eu tenho uma situação inicial onde eu tenho um capital inicial de R$ 1.000, tá? Então, aqui, ó, simulação, vou botar para vocês entenderem. Para observar. Então, capital inicial, R$ 1.000. A taxa de juros, 0,08. 0,8. O que acontece? No regime de juros simples, essa taxa aqui, independente do número de períodos, se for 12 meses, 13 meses, 15 meses, 2 meses, 1 mês, ele sempre vai incidir sobre o seu capital inicial, os R$ 1.000. No regime de juros compostos, não. O que acontece? Esse capital de R$ 1.000, ele só vai ser válido para o primeiro período. Tá? Por quê? Porque no segundo momento em que você resolver capitalizar aquele valor, esse valor já foi acrescido de outros juros. Tá? Então, aqui, ó, então, se eu estou aplicando por 13 meses em juros simples, o meu juros sempre vai ser de R$ 8 em cima dos R$ 1.000. No regime de juros compostos, não. Ó. Vou fazer a mesma aplicação, tá? Pelo mesmo período. Meu capital inicial, R$ 1.000. No segundo mês, quando eu for fazer a capitalização, esse capital inicial já mudou de R$ 1.000 para os juros que eu obtive nesse período. Então, fiz a terceira capitalização. Já é o juro inicial, tá? Mais os juros da segunda capitalização, e assim sucessivamente, pessoal. Então, essa, basicamente, é a grande diferença entre o regime de capitalização simples e o regime de capitalização composta. No regime de capitalização simples, os seus juros, ele sempre será calculado sobre o capital inicial. E no regime de capitalização composto, nos juros compostos, que são os juros praticados no mercado, isso não é verdade. Por quê? Porque esse capital, ele sempre estará sendo modificado, sempre estará sendo alterado pelos juros que você ganha do momento anterior. Para vocês enxergarem isso, eu coloquei aqui um gráfico. Então, aqui na linha azul clara, eu tenho a capitalização do regime de juros simples. Ele vai crescer como se fosse uma progressão aritmética, ele cresce de forma linear. Ó. No regime de juros compostos, não. Tá? Ele vai crescer aí, esse valor aí obtido, ele vai crescer de forma geométrica, pessoal.
Então, já a partir aí da segunda capitalização ou do segundo mês, a gente já começa a ter uma diferença entre os juros simples e os juros compostos, ok? E como é que eu calculo aí esse juros compostos? Eu tenho fórmulas aí para calcular aí os juros compostos, pessoal. O que eu fiz aqui? Para diferenciar, tá, das variáveis que a gente trabalhou em juros simples, que foi o montante e o capital, o M e o C, o que eu fiz aqui? Eu troquei o nome das variáveis, eu chamei o meu montante aí, ó, de FV, que é o nosso valor futuro, tá? E, ao invés de chamar o capital de C, eu troquei o nome da variável, chamei-o de PV, ou valor presente. Então, se eu quero calcular o meu valor futuro, que é o equivalente ao meu montante, basta eu pegar aí o meu PV e multiplicar por 1 mais a minha taxa elevado ao meu prazo. Então, agora eu tenho que eu tenho uma potência, eu tenho um expoente aqui para poder elevar. No regime de juros simples, a gente já não tinha isso. Ó. Então, eu sabia lá que no regime de capitalização simples, o meu montante era o quê? O capital que multiplica 1 mais a minha taxa vezes o prazo, que é o Nzinho aqui. Tá? É a mesma forma. Tá? O que vai mudar agora é a nossa capitalização. Por quê? Porque o N está como expoente aqui, está com uma potência aqui. Tá? Por que eu quis trabalhar com FV e PV e não montante e capital? Simples, porque a partir de juros compostos, a gente vai trabalhar com a calculadora financeira, a calculadora HP. Está aqui, ó. E nessa calculadora HP, pessoal, eu já tenho aí as teclas, está vendo aqui, ó, PV, FV, que já vai me dar de forma direta o resultado da operação, tá? Então, é por isso que eu quis trabalhar com nome diferente aí para essas variáveis, tá? Então, ó, valor futuro, que é o equivalente ao nosso montante, então vou levar do presente para o futuro, vou fazer uma capitalização, vai ser igual a o valor presente, que multiplica 1 mais a minha taxa elevado ao meu prazo, tá? Então, agora, já não é mais uma calculadorazinha simples, que só faça lá as 4 operações, que vai nos dar a capacidade de responder aí a essas questões. Eu preciso aí de uma calculadora, no mínimo, científica para poder fazer esse cálculo. Então, se eu quiser calcular o valor futuro, vou botar aqui, ó, cálculo do valor futuro, eu trabalho com essa fórmula aí. Ó. Se eu quiser calcular aí o nosso valor presente, tá? Eu trabalho com esta fórmula aqui, ó. Então, ó, PV, que é o valor presente, que é o equivalente ao nosso capital, vai ser o que? O valor futuro dividido por 1 mais a minha taxa elevada ao prazo, tá? Então, é basicamente muito parecido com o regime de capitalização simples, ou com as fórmulas do regime de capitalização simples, nessas duas questões aqui. O que vai mudar é o que? É o nosso N, é o nosso prazo aqui, que agora ele passa a estar o quê? Elevado, e não mais multiplicado, pessoal. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Dúvidas, pessoal? Bom, as coisas começam a ficar mais complicadas agora, para a gente poder calcular duas variáveis aí que são importantes.
a taxa e o prazo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma fórmula para calcular a nossa taxa. Taxa vai ser calculada agora da seguinte maneira: raiz enésima, tá? Esse n aqui, pessoal, ele vai representar exatamente o período da operação. Então, o período pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 50, pode ser 60. É por isso que a gente fala que a raiz é o quê? Enésima. Então, raiz enésima do valor futuro sobre o valor presente. Então, divido, tiro a raiz e depois eu subtraio de 1. E aí eu consigo calcular aí a nossa taxa. Essa taxa aqui que for calculada, pessoal, ela sempre estará sob a forma de taxa unitária. Então, se eu quiser transformá-la para a taxa em percentual, eu vou precisar multiplicar por 100. Ou, se eu não quiser trabalhar com a raiz enésima, eu posso também reescrever essa fórmula da seguinte maneira: taxa vai ser igual ao valor futuro sobre o valor presente elevado a 1 sobre n. Isso aqui é o inverso do prazo, pessoal. 1 sobre n é o inverso do prazo. Então, divido, elevo e depois subtraio. Aí eu vou encontrar aí a nossa taxa. Lembrando que vale aquela regrinha de juros simples. Taxa e prazo, mesma unidade de tempo, tá? E a última fórmula aí é para calcular aí o prazo. Então, para calcular o prazo, eu tenho essa fórmula aqui, ó. N, que vai representar aí o nosso prazo, e aí teria que ver a unidade desse prazo que vai ser dada, se vai ser ao mês, bimestre, trimestre, enfim. Vai ser igual ao logaritmo, ou logaritmo neperiano, vai depender aí da calculadora que vocês tiverem, tá? Então, logaritmo do valor futuro sobre o valor presente dividido pelo logaritmo de 1 mais i, tá? Se você trabalhar com logaritmo neperiano, na calculadora lá tem, tá? Trabalha com ln, logaritmo neperiano em cima e logaritmo neperiano aí embaixo, tá? Então, tá aí as 4 fórmulas básicas para poder solucionar, neste momento, as questões aí que envolvam aí o regime de capitalização composto. Perguntas até aqui, pessoal? Perguntas? Perguntas? Professor, Oi. dá para usar o aplicativo no celular? Eu baixei aqui, Dá, eu a vou gente não falar isso entende aí nada. agora. Eu vou recomendar que vocês baixem um aplicativo, tá? Menos 200 pau aí. Exatamente, isso aí. Tá? O importante, pessoal, mesmo que a gente estivesse em sala de aula aí, é ensinar a trabalhar aí com a científica e a financeira, tá? Mas se eu tenho um celular que vai ter aí uma possibilidade de baixar esse aplicativo que simula aí uma calculadora financeira, então eu vou trabalhar com ele. Então, o que que eu coloquei aqui? Eu já coloquei aqui para vocês uma foto aí de uma calculadora financeira. Reparem bem aqui, ó, nessa primeira fileira aqui, ó. Então, eu tenho N, que vai representar o prazo. Tenho I, que vai representar a taxa. Tenho PV, que vai representar o valor presente ou meu capital. Tenho PMT, que vai representar a parcela. A gente não vai tratar disso hoje, tá? E tenho FV, que representa aí o meu montante, ou o valor futuro. E tenho essa tecla aqui, chamada de CHS, que é para deixar um valor aí negativo. O que que acontece?
quando a gente estava trabalhando aí com fluxo de caixa, eu mostrei para vocês lá que tinha, olha, entradas e saídas. As entradas e saídas aí, elas acontecem em sentidos opostos. Então, é por isso que eu tenho aqui, ó, o CHS, tá? Indicando que uma saída, tá? Então, toda vez que eu tiver que colocar um valor negativo, eu vou ter que entrar aí com CHS, tá? Pessoal, se cair